Hoje nós vamos conversar com a Simone, que é lá do Brasil, ainda já tinha ficado livre do PTI, né? E agora conseguiu vir para a Austrália. E agora, sem mais delongas, vou chamar minha aluna Simone, lá de Brisbane. Uma salva de palmas para a doutora Simone. Olá! Olá, tudo E aí, bem? beleza? Austrália, boa noite. Isso. Você está falando de onde? De Brisbane? Eu estou em Brisbane agora, cheguei aqui dia 8 de maio. Então, acho que para começar a minha história e onde que eu encontrei você na minha história. Então, assim, a gente veio para a Austrália em 2019, passou 6 meses em visto de estudante, mas já sabendo qual visto a gente queria aplicar depois na sequência, né? Que foi aplicado em dezembro de 2019. Então, o nosso plano era estar no Bridging Visa. Enquanto estivéssemos no Bridging Visa, a gente ia estar estudando, né, para o PTI e tal. Uhum. Porém, em março de 2020, a gente foi para o Brasil e ficou preso no Brasil com a pandemia, né? Naquele ano ainda de 2020, no finalzinho do ano, a gente foi surpreendido com o convite para aplicação real, né, do nosso visto. Eles pegaram o nosso caso na mão para começar a movimentar. Porém, como a gente estava com pressa, né, de poder voltar, quanto antes a gente fizesse o PTI, quanto antes a gente mandasse a documentação, maiores eram as chances da gente voltar para cá. Uhum. Então foi tudo muito corrido, né? Em uma semana, né? A gente olhou lá, a prova do PTI era para dali, a última era 22 ou 23 de dezembro. Então a gente falou, cara, ou é essa, ou não sei quando vai ter a próxima prova. Então a gente precisava fazer naquele dia. Naquilo a gente começou. Vamos estudar, né? A gente tem Isso. uma semana para estudar, eu e meu marido, no caso, nós dois precisávamos fazer. Foi quando a gente, né, foi lá no Google, Instagram, procurar os recursos que a gente tinha para começar a estudar com algum propósito. E foi bem interessante, porque no primeiro momento, né, a partir do Google, a gente encontrou uma escola em São Paulo e eu e meu marido conversamos com esses professores, eles já começaram, a gente sugere que você precisa de 72 horas de aula, o outro precisa de 46, a gente falou, caramba, como que a gente vai fazer isso? Mas, sem muita alternativa e muito tempo para escolher ou buscar o melhor recurso, a gente iniciou as aulas. Só que era assim, 3, 4 horas de manhã, 4 horas à noite, durante o dia a gente fazia os exercícios. Porém, era uma coisa improdutiva, eu sentia a aula, sabe? Era uma coisa assim maçante. Aí eu fazia perguntas para ele, tá, mas eu quero ver a prova, eu quero entender como que isso funciona, né? Eu nunca fiz essa prova na prática. E eu fiquei angustiada com aquela maneira de estar me preparando para o teste. E aí, insatisfeita com isso, eu comecei a procurar outros recursos e encontrei os seus vídeos no Instagram. E achei muito legal porque já parecia uma maneira mais visual de entender a prova, né? Aí mandei um recadinho para você, né? Também me lembro e fiquei muito agradecida porque foi muito rápido assim o seu retorno, né? Você entendeu o nosso caso e você falou assim: "Não, para lá. Vamos marcar tipo um ao vivo, né? Um Zoom hoje à noite". E aí eu e meu marido fomos até, eu estava na época hospedada na casa dos meus pais, e eu e ele falamos: "Não, vamos para um hotel, vamos ficar lá para a gente poder se focar, não se preocupar com os filhos, nem nada assim, vamos aproveitar os recursos que a gente tem aqui no Brasil, né". E Uhum. aí a gente entrou lá dentro do quarto de hotel e aqui, ó, com o Bernardo no Zoom, e ele, né, template, material, eh eh passou todos os recursos que a gente podia baixar no computador para fazer o mock test e tal. Enfim, sei que mesmo tendo feito um percentual bem pequeno assim do teu curso e de todo o material que você disponibilizou, chegou 23 de dezembro e a gente estava apto para fazer a prova, né? Então eu sinceramente usei muito mais os recursos de material, de curso e de exercício do que as X horas que eu tinha para fazer com o professor, que para mim viraram mais a prática
do que o recurso base, né, para eu passar o teste. E eu já tinha pago e paguei uma fortuna naquele outro método de estudo. E aí eu e o Ricardo fomos fazer a prova, né, do PTI na finaleira do ano. Pois E é. conseguimos, tipo, pelo menos o percentual que a gente, a nota, né, que a gente precisava para fins do visto. Então, rapidamente a gente conseguiu enviar a documentação. Agora eu tenho meu segundo desafio, né, com o PT. Preciso pegar lá meu material que está lá disponível para mim, com material novo ainda, e encarar de novo para melhorar aí as minhas marcas no PTI. É isso aí. E legal que é exatamente essa que é a minha bandeira, né? Ir direto ao ponto, uma preparação específica da prova, né? Que eu não sou professor de inglês, eu falo isso claramente porque realmente eu não sou, não quero disfarçar de professor de inglês, não. É importante também, né, a preparação de inglês, tudo, não estou falando que, né, que tá errado ou que tá certo, mas principalmente para emergência, assim, né? Tem que sentar, truques, direto ao ponto, né? Sentar, fazer exercício e ir para a prova, né? Essa que é bem a minha bandeira. E nesse meio tempo, você pensou de fazer o IELTS ou você já sabia que era o PTI mesmo e já foi de ponta? Nesse meio tempo eu conversei com bastante gente, eu nunca me submeti a outro teste, mas eu já entendia que o PTI ia ser melhor para mim, né? Pela experiência de outras pessoas. O receio maior que eu tinha com relação ao PTI era o fato de ser um computador, né? E como que eu ia lidar com aquilo, com a questão da administração do tempo. Mas por isso que eu digo que eu acho que o seu preparo que você nos deu foi muito pontual, porque você realmente na situação de simulação, você se prepara, você tem mais ou menos o ritmo, né, a ordem das provas. Então, tudo isso fez muita diferença na hora de ir para o teste, né? Que era aquela coisa assim de, meu Deus, eu vou esperar. Não, eu já sentia que eu estava mais preparada, eu sabia em quais provas eu tinha mais dificuldade, eu sabia quais eram as que eu não precisava dar tanta atenção, porque não ia valer a pena. Então, eu acho que isso é o essencial quando você vai para a prova do PTI, e sem muita experiência, muita dedicação, né? Uhum. Eu posso dizer realmente que eu me dediquei para uma semana, lógico, não foi para tirar nota, mas foi o ideal para o tempo que eu tinha e para a urgência que eu tinha em mandar esses documentos para imigração, né? É. E é exatamente isso. Quando você está na urgência, você tem que agir rápido, né? Mas mesmo assim, na urgência, teve alguma, algum pensamento, algum freio de você falar assim, será que eu vou? Será que eu não vou com o Bernardo? Será que vai dar certo? Você ainda teve algum medinho assim? Na verdade, o meu maior receio foi relacionado assim, putz, já investi um dinheirão, tipo, na outra aula, e agora, né? Tipo, invisto um tantinho mais, como diz o Bernardo, né? Um tipo mais. Em outro recurso, se eu já não estou nem, né, dando conta de estudar basicamente esse que eu já paguei, então acho que esse foi o receio maior, né? De acrescentar um valor ainda naquele valor que eu já tinha pago. Mas, sem sombra de dúvidas, assim, não tem nem como comparar o que um curso me entregou e o que o outro entregou, sabe? O custo-benefício foi disparado, assim, do que eu usei e o que realmente me preparou, né, para o teste. Ah, que Eu ótimo, acho, que ótimo. eu acho que a decisão em si foi na adrenalina, né, que eu não tinha como. Foi baseado na insatisfação que eu estava com o outro teste. E uma coisa que eu acho que também
foi essencial para minha tomada de decisão foi porque não só eu, quanto meu marido também estava insatisfeito, né, com outro curso, e ele tinha uma questão ainda de maior dificuldade com o inglês. Então, assim, eu via que as outras aulas, ao invés de estar deixando ele preparado para o teste ou animado, enfim, estava tipo rebaixando ainda mais, que a hora que ele sentava lá com o professor de inglês. E que a gente sabe, né, por mais tempo que você mora aqui, a gente sente as dificuldades de expressão natural, né, da linguagem. É muito diferente você falar na língua mãe e você falar numa língua aprendida. Então, acho que independente do período de tempo que você passe aqui, do quanto você estude inglês, essa dificuldade sempre vai estar presente ali. O que é diferente de você ir lá e fazer a prova. Então, acho que as aulinhas de inglês estavam fazendo a gente se sentir desencorajado de fazer o teste. Falar, meu Entendi. Deus, eles vão identificar que meu inglês é uma meleca. Verdade. E E é engraçado, ah, é engraçado que eu lembro dele, quando eu falei, como que ele tinha que fazer, ele falou assim, uai, é só isso que eu tenho que fazer? Uai, então beleza, eu vou decorar isso e vou fazer. aham. Então ele. Até hoje a gente brinca. I forgot the second sentence. Virou, ficou divertido, entendeu? Ficou possível, sabe? Ficou uma coisa é, dentro do que a gente podia oferecer naquele momento. É isso aí. E depois que você venceu essa decisão, né? Porque realmente é investimento atrás de investimento, a gente fica meio receoso mesmo, né? E aí você foi e viu, igual o seu marido lá, Ricardo, né, que ele chama. Aham, Viu as dicas. O que você achou? aham. Falei assim, esse menino é doido. Tô achando que, não sei, viu? Ah, sim, eu lembro que a primeira vez que você falou, né, não, vai colocando as palavras soltas daí, né? Daí a gente ficou pensando, será que vai dar certo mesmo, né? Ai, meu Deus, né? Porque era também a nossa prova de fogo, né? Mas eu acho que você passou muita confiança, você, tipo, comprou também o nosso dilema daquele momento, sabe? Falou assim: não, vou fazer uma ligação com o Zoom, vou passar para vocês resumidamente, que vocês não vão ter tempo de ver o programa inteiro. Então, eu acho que daí esse lado, não do curso, mas né, essa parte interpessoal de você dizer, não, vai, confia em mim, facilitou muito, assim. Acho que foi o que fez a gente acreditar nas dicas mirabolantes. É. Mas faz parte do processo mesmo, beleza. Que bom que eu tô me sentindo super bem aqui. E aí, vocês marcaram sua prova. E teve alguma coisa especial durante a prova ou que você gostaria de compartilhar aqui? Foi uma situação que eu acho que foi confortável para a gente, do que eu já ouvi dizer, né, que acontece, como era a época do Covid lá no Brasil, então, além das datas de prova serem reduzidas, né, a quantidade de pessoas também, né, estava sendo reduzida, então só fizemos a prova eu e o Ricardo, né, numa salinha. Então eu acho que foi bom. Eu sinto que consegui me concentrar melhor e tal. Acho que a única tensão do momento era assim, que era eu e ele na prova. Então, um pouquinho assim, eu ouvia de como ele estava indo, qual prova ele estava, apesar de não dar tempo, né, de você raciocinar o do outro, porque o nosso tempo é muito rapidinho. Então, era aquela energia, aquela tensão, né, de ai meu Deus, né, nós dois aqui tendo que fazer o negócio acontecer, mas quando eu penso no contexto em que normalmente essas provas acontecem, eu acho que deve ser muito mais agitado, muito mais conturbada a questão do tempo, né? Então o rapaz lá da escola deixou a gente na sala e tinha a câmera, né, que ficava para nós dois, qualquer coisa a gente podia chamar ele, mas foi bem tranquilo, assim, né? O intervalinho, deu tudo certo, como você tinha explicado que ia acontecer também. E depois, saiu da prova, ficou assim, será que foi? Será que não foi? Saiu confiante?
Então, sempre uma dúvida, né, da nossa nota. não, foi total incógnita, assim, era mais, tipo, atenção relacionada ao tempo, né. Claro, de 24 a 48 horas é o período que vai sair. No fim, tipo, saiu mais rápido do que a gente esperava, o retorno, só que a minha prova saiu, tipo, na noite seguinte, alguma coisa assim, não sei até se não foi no primeiro dia. E a do Ricardo levou, tipo, 12 horas a mais, então foi numa noite o meu e na outra manhã a do Ricardo. Esse período entre uma prova e outra, a gente pensou: "Meu Deus, o que aconteceu? A dele não tá vindo", porque o Ricardo dizia: "Acho que o meu eles nem estão entendendo o que eu falei, tá difícil de corrigir, de certo". Uhum. Enfim, e aí quando ele tirou, tipo, 1/10 acima do que era necessário para o visto, e foi tipo, a gente ria e chorava ao mesmo tempo. Foi comemoração, foi compartilhamos com você mas deu tudo certo. E esse que é o negócio, né? Apagou o incêndio, né? Puf, Apagou. resolveu. E aí aplicou pro Uhum. visto. Daí a gente encaminhou os documentos, e aí ficou naquela segunda tensão, né, de: "Bom, agora tudo que eu precisava mandar tá lá com eles". Aí demorou. Isso foi em dezembro, foi dia 4 de maio que eles retornaram dizendo que, na verdade, antes da Páscoa, eles pediram ainda os police check. A gente mandou alguns documentos em março, e em maio a gente recebeu a ligação da imigração em maio a gente recebeu a ligação da imigração que tinha sido aprovado o visto. E aí, em uma semana, a gente voltou. Foi uma semana, não. Dia 4 aprovou o visto. Dia 8 de maio a gente estava aqui, porque nessa contingência aí de Covid, a gente precisou ser muito rápido, assim, com a passagem que a gente estava em aberto, com as oportunidades de voo. Aí foi quando teve aquela travel ban mais específica, que nem australiano, nem PR não podia voar da Índia para a Austrália. A gente pensou: "Nossa, questão de semanas eles vão, estender essa lista também, né, de repente não poder vir para o Brasil". Então, a gente falou: "A gente precisa voar o quanto antes, porque essa é a janela de oportunidade". Também foi assim. Que Desde top, né? de então, aqui se readaptando, né, e iniciando a rotina mesmo australiana, mas foi tudo que a gente, né, correu atrás para dar certo agora. Isso aí. E que bom que vocês conseguiram entrar na Austrália esse ano, né? Muito difícil, né? Muito difícil. Tanto é que eu tava te mandando mensagem com o horário do Brasil, né? Do Sim, nosso encontro aqui. estava pronto ontem à noite lá, é hoje. Aí não, eu nem, ó, foi tão correria que eu nem me liguei que eu não tinha avisado que eu já estava aqui, né. É, engraçado. Certo, Mas mesmo. top demais. Eu acho que ficou bem. Só mais uma coisinha. A gente falou do inglês do Ricardo, né? Você ficou com medo de você não ter inglês suficiente para aplicar os truques? Quando você viu lá Hum, o que você tem que fazer, principalmente no speaking, então você falou assim: não sei se vai dar. uhum. Acho que não, mas eu acho que eu estava muito movida pela adrenalina, de pensar se ia dar conta ou não, né. Você tem que dar conta e você vai fazer com o inglês que você tem. Eu acho que isso nos ajudou, porque eu vejo que tem bastante gente que eu converso e fala assim: "Ai, preciso marcar o", e, né, a gente vai negociando com o tempo, vai deixando a coisa na frente, a gente não tinha essa condição. Então, era justamente ir lá e demonstrar o que a gente tinha de inglês mesmo, né. Não tinha muito o que entender ou o que estudar mais, ia ser o que a gente tinha dado conta de estudar até então, e mas eu tenho certeza que, assim, eu não teria me sentido preparada se a gente não tivesse seguido com as suas dicas. Eu não sei o que a gente teria, enfrentado se eu não tivesse tomado a decisão de: "Nossa, vou dar esse empurrão a mais", sabe, e ter ficado com aquela aula que eu estava insatisfeita e que eu estava percebendo que sim, queria me preparar no meu inglês,
mas era um curso mais tradicionalista, no sentido de exercitar mais a parte da gramática, do vocabulário, né? De ter uns exercícios que não eram os exercícios do PTE em si, mas eram mais focados no inglês mesmo. Entendi, top. Beleza. E aí, acho que ficou bem completo aqui, né? O que você falaria, principal coisa que você falaria para quem está ainda tendo que fazer o PTI ou está na jornada de refazer a prova ou está começando a estudar agora? O que você falaria para eles de dica para fazer? É aquilo que você falou, né? O exercício é que te leva a prática que vai fazer o negócio se tornar real. Mais a gente exercitar e não usar esses recursos de adiar mesmo, né? De por estar com esse frio na barriga, de passar pela prova, né? A gente fica se julgando muito de acho que eu não estou preparado, não estou preparado, e não, às vezes a gente se surpreende no sentido positivo da coisa de ir lá e fazer, né? É só indo lá e fazendo que você vai ter a prova real do quão preparado você tá. Por mais que tenha, né? Então, o investimento pessoal, o investimento do curso, o investimento do valor da prova. Então, a gente não pode brincar com isso, mas a prova real tá lá, né? No dia da prova, com a nota final. E eu acho que, de repente, esse processo de a gente ficar se boicotando, adiando a prova, acaba sendo mais prejudicial do que permite que você se prepare melhor, sabe? Uhum. Eu vejo até por Verdade. mim agora o material disponível, e aí talvez por ter essa folga um pouco maior, não ter assim, ó, estamos aguardando os documentos, você não pega a sério, né, aquele estudo, não coloca aquilo dentro da rotina. Então, eu acho que se você conseguir aproveitar o material com essa constância, né, com pegar um ritmo e fazer direitinho a teoria e a prática, né, com consistência, ter já a data marcada da prova pode ajudar. Bom, boa dica aí. E se você fosse falar uma coisinha aí que você mais gostou no curso, o que seria? Eu acho que foi ter essa clareza, assim, de como ela funcionava. Acho que a maneira como você lida com um jeito, de uma maneira leve, assim, com a prova, né? De não, vai lá e faz assim, desse jeito. Eu testei, eu vi, eu vivenciei e deu certo, sabe? Eu acho que isso dá muita segurança. Eu acho que isso que nos fez sentir confiantes também e virou essa chavinha do tá levando por um lado do maçante, né? Do difícil, do impossível, né? Porque antes de você conversar com a gente tava pensando, caramba, a galera tá 1 ano e meio, ou no mínimo, sei lá, 3 meses, 4 meses para a prova, a gente vai fazer em uma semana, é loucura, nosso inglês não é bom para isso, sabe? Mas eu acho que a maneira como você passou para a gente que sim, era possível, que sim, existiam coisas testadas e aprovadas que davam certo e que a gente podia ir lá e fazer e que ia ser mais útil para a gente naquele momento, foi o essencial para nos dar confiança para fazer a prova, sabe? Top, gostei. Fiquei feliz de ter contribuído aí com vocês. E só para fechar, qual que foi a sua nota? Ih, nem lembro. Agora eu vou Não ter que lembro. ir lá. Mas foi, eu acho que o foi 5,6, uma coisa assim. 53? 53, 56, alguma coisa assim. Entendi. Eu lembro que o pior foi, acho que no speaking, mais tipo, né, de fluência e tal, que eu acho que foram as piores notas.
E aí, de resto, eu até me surpreendi, assim, que no listening, eu acho que eu tinha uma nota boa, no reading, no writing, que era um dos que eu tinha mais medo. Então, fiquei feliz, assim, com a nota, sabe? Eu achei que ia ser pior, inclusive. Ah, que ótimo. Parabéns, então, né? Acho que foi bem completo. E chegando aqui, a minha filha fez prova de inglês na high school, né? Que ela supostamente ia entrar, porque era a escola do nosso bairro. E E aí, tem escolhido o aí. template para ela? Então, não, porém, né, a devolutiva deles é que quando a criança aqui vai para high school, eles dão uma atenção muito maior para o inglês acadêmico, especial o writing. E aí eu falei para ela, filha, tem uma coisa para compartilhar. Esse inglês que você não tem é o inglês que todos nós temos dificuldade de conquistar e de ter confiança. Então, hoje ela está participando de uma escola preparatória, né? Tipo, é uma escola tipo focada em inglês, em especial com relação ao inglês acadêmico, e na high school já é o que eles exigem. Então, basicamente, né, nesse teste que ela fez na escola, seria um stay, né, um, um, um texto numa estrutura que é utilizada para, né, para avaliação nesse tipo de teste. E aí eu mostrei para ela, né, alguns dos templates e falei, ó, eu imagino que o que eles esperavam que você escrevesse era mais ou menos nessa estrutura, com essas connecting words, né, com esse estilo de palavra. E hoje é justamente o que ela está fazendo nessa escola especial, né, que ela foi... Então, ela está passando por uma preparação de 6 meses e é a partir do semestre que vem, né, no caso em janeiro de 2022, que ela vai começar na escola normal aqui, australiana, já com esse preparo do inglês. Então é interessante que não é uma coisa que ela é essencial só para gente, só para ir lá fazer uma prova, né? A gente vai usar esse recurso com certeza em muitas outras situações, né, da nossa vida. Achei bem interessante essa correlação e usar esse material, né, para demonstrar para ela também o que eles estavam esperando do inglês dela. E por que não era o inglês bom? Porque ela ficou bem mal, assim, do tipo, meu Deus, mas eu sei falar inglês. Então a gente vem, né, a escola de inglês no Brasil, ela prepara a gente muito mais para esse social English, não para, né, para a parte acadêmica mesmo. E aí tá o diferencial do que um teste como esse espera, o que uma instituição de ensino espera, né? Mas acho que foi super completo. Muito obrigado de novo pelo seu tempo, viu? Precioso. Correria de sempre aí, né? Imagina. Ficou super Legal. legal o fundo aí dentro do carro, super diferente. Pois é, meu estúdio é aqui, na beira do rio. Isso aí. Meu escritório é na praia. Meu escritório é praticamente. Né? E já sabe onde me encontrar, né? Para aumentar a sua nota aí, a hora que você precisar, você pensar no PTI, você sabe que eu vou estar aí para te atender, beleza? Obrigadão, Bernardo, por tudo. Então, tranquilo. Um abraço. Valeu por estar aqui e a gente vai se falando. Até mais. Obrigada. Valeu. Tchau. Um abraço. Tchau. Tá aí, né, galera? Super top. Nossa colega Simone abriu o verbo aqui, beleza? Um abraço. Quem quiser me mandar mensagem, estou com o coração aberto. Eu e minha equipe estamos respondendo as mensagens todas, beleza? Todas as mensagens nós estamos respondendo, beleza? Um abraço.